Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor Cleiton Peixer, mais uma vez com vocês aqui nesse canal do YouTube para dar seguimento ao nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em matéria penal, né? Nós temos muito trabalho, muitas coisas para ver hoje, nosso tempo também não é muito comprido, então nós vamos começar a trabalhar desde já. Na aula anterior, nós falamos de toda a estrutura da peça, né? Aquilo que nós precisávamos para chegar na prova com certa segurança, né? Antes mesmo de ler o problema, e já ir nos preparando estruturalmente, colocando na folha de rascunho os pontos principais que serão abordados na peça, né? Falamos de endereçamento, preâmbulo dos fatos, do direito, falei para vocês deixarem um espaço, né, nessa folha para colocar aí na parte do direito as teses, né, dos pedidos, local, data, assinatura de advogado, né, e depois falamos do raio-x, quem é seu cliente, se é réu ou vítima, se está preso ou solto, né, qual a pena em abstrato, se tem pena em concreto, aí falamos de rito processual, ação penal e etc. E hoje nós vamos entrar no assunto que é o esqueleto, né, que faz parte da nossa metodologia. O esqueleto, nós vamos saber onde estamos situados no processo, né? Saber qual é o momento processual e descobrir qual é a peça adequada. Isso é um transtorno para a maioria dos alunos, porque são muitas peças que se discute em direito penal, com possibilidade real de cair na prova, e o aluno às vezes fica meio inseguro, falando, nossa, como que eu vou acertar a peça? E uma vez que erra a peça, está perdido na prova, né? Porque não vai conseguir a pontuação necessária para aprovação. Então, isso é de suma importância, é um assunto relevante, nós vamos abordar hoje, e você com toda certeza vai ter a segurança e acertar a peça que deve ser feita na sua prova. Fiquem tranquilos, vamos dar início então a essa nova jornada. Vamos falar também de competência, né? Mas vamos lá para os slides e assim seguimos a aula, ok? Vamos lá, doutor, doutora. Olha lá, segunda fase, aula 3, né? Hoje nossa terceira aula. Olha, estamos dando início ainda ao curso, então temos muita coisa para ver. E na aula anterior, como eu disse a vocês há pouco, olha lá, colocamos a estrutura da peça, falamos da folha de rascunho que você deve fazer colocando o endereçamento, o preâmbulo dos fatos, do direito, e aqui com aquela observação que eu já disse a vocês, deixem um espaço na própria folha para colocar as teses, né, do pedido, local e data, e advogado OAB 3 pontinhos, lembrando que aqui você não deve de maneira alguma identificar a peça, não colocar número de OAB, não colocar seu nome, apenas colocar advogado OAB 3 pontinhos. Perfeito? Vamos lá. Depois nós falamos então do raio-x, que é quem é seu cliente, se ele é réu ou vítima, se está preso ou solto, qual a infração penal, qual a pena em abstrato, tem pena em concreto, rito processual, ação penal, datas e referências. Eu também disse para vocês que tanto a estrutura da peça quanto o raio-x deve ser fixado na memória de vocês. Vocês têm que ter isso como uma memória fotográfica. Então, coloquem isso pregado na geladeira, no armário, na parede do banheiro, no teto do seu quarto, no painel do seu carro e assim por diante. Você tem que se familiarizar com os 5 pontos da estrutura da peça e memorizar o raio-x, que com isso te facilita muito. E na aula de hoje, nós vamos tratar de esqueleto. Tá? O que é o esqueleto, doutores e doutoras? O esqueleto, você depois de ter todas as informações objetivas lá na sua folha de rascunho, você precisa saber com quem que você vai conversar e qual é o momento processual, qual a peça adequada, né? Então nós vamos passar hoje por tudo isso e analisar numa linha do tempo alguns momentos processuais que vai facilitar bastante na identificação da peça.
né? E depois falaremos da competência, saber com quem estamos conversando. E isso vai ajudar muito vocês, vocês vão perceber que a prova começa a se tornar fácil, não vai ter problema. Olha lá. Momento processual e peça. Como eu falei para vocês, nós vamos analisar isso. O momento processual que você está e a peça adequada. Nós vamos falar também de competência, falar com quem estamos tratando, né? Buscar aquele órgão correto para poder encaminhar a nossa peça. Tá? E depois as teses. Acredito eu que essa aula é muito extensa, doutores, e para que não se torne um tanto quanto cansativa, eu acredito que não dará tempo nessa aula de a gente falar de teses. E eu vou explicar ao final para vocês, porque são muitas as teses. Mas antes mesmo de entrar nas teses, é necessário que nós saibamos qual é o momento processual e qual a peça adequada, porque cada peça também tem uma tese, às vezes diferente. Então você vai ter que aprimorar isso, buscar isso, e eu acredito que dessa forma, você marcando todas as informações necessárias no seu caderno, na próxima aula falaremos de tese e pedido, provavelmente, e aí sim, terminamos essa fase maçante, essa fase de muita informação e vamos partir na resolução dos exercícios. Aí sim, efetivamente, vamos treinar cada peça, né? Cada uma com sua peculiaridade, para que possa deixar vocês totalmente preparados para qualquer situação que a OAB coloque para vocês no problema, na prova, ok? Então vamos lá falar um pouquinho de esqueleto momento processual. E olha só, nós temos a rigor, como tenho alunos na sala de aula que adoram essa frase, né? Temos a rigor 4 momentos processuais, né? 4 momentos processuais, e você deve fazer uma linha do tempo na sua folha de caderno. Uma linha do tempo e separá-la em 4 momentos processuais. Então temos lá o momento pré-processual, que é um momento que não existe ainda a ação penal, né? Nesse momento pré-processual, estamos falando daquela fase de delegacia, quando o seu cliente é preso em flagrante ou é decretada uma prisão preventiva, né? Isso se você estiver atuando pelo réu. Isso nós vamos ver à frente ainda. Porque se você estiver atuando pela vítima, pode ser que tenha ocorrido alguma situação um tanto quanto desagradável, que isso tenha configurado algum crime e você, como advogado da vítima, precisa tomar providência, tá? Depois teremos o momento 2. O momento 2 é um momento de defesa, é um momento de mérito, né? Passada aquela fase policial, né? Passado toda aquela problemática de delegacia, ou de instauração de inquérito policial, portaria e assim por diante, nós temos efetivamente um processo penal, né? E o problema vai trazer a vocês que já existe um processo penal instaurado, né? E aí você terá que tomar algumas medidas também, que será passada para vocês aqui nesse curso, vocês não vão se perder. Mas é importante que vocês façam a linha do tempo do jeito que eu estou colocando aqui para vocês, e logo nos próximos slides nós já vamos ver como isso funciona. Nós temos o momento 3, um momento de recurso, ou seja, você já teve uma sentença penal condenatória ou absolutória, independente do resultado dela, você já teve uma sentença, e essa sentença ainda não transitou em julgado. Então, muitas vezes a OAB vai te trazer um problema falando: o réu foi intimado da sentença. E aí você terá que apresentar a peça correta, cabível para aquele momento processual, e nessa fase, se já teve a sentença, mas ainda não teve o trânsito em julgado, estaremos numa fase recursal, trataremos de recursos, ok? E passado isso, então, transitou em julgado, seu cliente já foi condenado, e aí não temos mais o que fazer, né?
Temos sim, é o quarto momento processual que nós vamos tratar de execução penal, né? É aquela fase em que você tem que pleitear benefícios, ou seja, o seu cliente já foi condenado, mas ainda assim existe muita coisa por fazer, né? E passado isso, ainda temos a possibilidade de uma revisão criminal, e isso nós veremos adiante. Vamos lá para o slide novamente, eu quero que vocês anotem do jeito que está aí, ok? Olha lá, momento 1, momento pré-processual, que ele se dá antes do recebimento da denúncia ou queixa. Então, tudo que for antes do recebimento da denúncia ou queixa, e prestem atenção que isso não é oferecimento, doutores, isso é recebimento da denúncia ou queixa. Então, anotem do jeito que está no slide aí. Nós temos depois o momento 2, que é o momento de mérito, de defesa, como eu disse a vocês, que ele se dá após o recebimento da denúncia ou queixa e vai até a sentença, ok? Então, após o recebimento da denúncia ou queixa, até a sentença. E depois nós temos o momento 3, que é o momento de recursos, onde ele vai da sentença até o trânsito em julgado. Ou seja, houve sentença, mas ainda não transitou em julgado. E aí, então, nós estaremos diante do momento 3, ok? E já teve o trânsito em julgado. O problema já disse a vocês que já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou vai trazer a vocês alguma situação em que o processo já se encontra em execução, ok? Então, se você tiver nesse momento, você estará no momento 4, ok? Então, vamos lá. Aqui existe uma palavrinha mágica, doutores, para que vocês possam, do jeito que eu coloquei para vocês, nos momentos processuais, algumas perguntas objetivas, perguntas mágicas que vai delimitar aonde você está. E quando você ler o problema, você vai fazer a primeira pergunta. Já houve sentença? Prestem atenção. Já houve sentença? Se já houve a sentença, é sinal que você já eliminou de plano 2 momentos processuais. O momento 1, que é o momento pré-processual, e o momento 2, que é o momento de mérito, de defesa. Por quê? Porque se já houve sentença, essa parte já ficou para trás. Olha só, você já eliminou 50% das possibilidades de peça que poderiam cair na prova para você. Então, esse é o primeiro marco. Já houve sentença, tá? E se houve a sentença, elimina-se o momento 1 e o momento 2. Aí depois você pergunta, já houve o trânsito em julgado, né? Porque se não ocorreu o trânsito em julgado, nós estamos no momento 3 e eliminamos o momento 4. E olha só, já eliminamos mais 25% das possibilidades de peça que poderiam cair na sua prova, né? E você, dentro desse panorama geral de todas as peças que poderiam cair na prova, você já eliminou 75%. E aí as outras perguntas, é claro, né? Já houve recebimento da denúncia ou queixa? Se não houve recebimento, de plano você elimina 75% das peças. Então, isso é de suma importância. Você deve fazer essa anotação, você deve ter isso no seu caderno, porque nós vamos fazer isso em todos os exercícios. Do mesmo jeito que nós vamos fazer raio-x, né, para tirar as informações objetivas lá do problema, nós também vamos fazer o esqueleto, para saber identificar qual a peça adequada para o nosso problema. E aí nós vamos, a partir de agora, discorrer quais as peças que podem, que têm possibilidade maior de cair na prova de vocês, e com isso vamos eliminando, né, aquelas peças que provavelmente não caiam, e vamos treinando mais
aquelas que têm a maior probabilidade de cair, e vocês, com isso, vão tendo segurança na hora da prova. Vamos lá para o slide novamente, então, olha lá. Como eu coloquei para vocês anteriormente, aqueles 4 momentos processuais, e agora, portanto, nós vamos tratar do momento 1, tá? O momento pré-processual, tá lá? Como eu coloquei no slide. Aí, antes do recebimento da denúncia ou queixa, e foi como eu disse a vocês, nós vamos estudar um a um, cada um de uma forma e, na medida do possível, vamos passando todas as peças aqui para vocês, para ficar um curso bem completo. Então, aqui no momento 1, na fase pré-processual, nós podemos estar atuando pela vítima, tá? E aqui é uma fase do processo muito importante, porque você pode estar atuando pela vítima ou estar atuando pelo réu. E isso faz toda a diferença, porque dependendo da situação, são medidas diferentes que você terá que tomar. Então, eu coloquei aqui já para vocês algumas possibilidades de pedidos ou de atuação do advogado se estiver em favor da vítima. Vamos lá. Olha só. Queixa-crime. Como eu disse a vocês, na aula 2, existe ação penal privada, né, que se procede mediante queixa-crime. E essa é uma grande possibilidade da OAB cobrar de vocês na prova, porque é um assunto muito relevante, dá para cobrar bastante, abrangendo vários pontos, né? Então, é uma peça muito candidata a cair, tem que ficar muito atento com ela e nós vamos estudar ela pormenorizadamente quando fizermos os exercícios, não se preocupem. Mas vocês já têm que ir se habituando e colocando aí no caderno de vocês quais são as principais peças. E a queixa-crime, com toda certeza, é uma delas. Depois nós temos a queixa-crime subsidiária, né, que é aquela que eu falei para vocês na aula 2 também, que é quando o Ministério Público perde o prazo para oferecer a denúncia, né? E isso acontecendo gera, então, o direito à vítima de propor a ação penal, né? Depois disso, nós temos a representação. Eu falei para vocês que existem ações penais condicionadas à representação, onde a vítima autoriza o Ministério Público a ingressar com a ação. Essa não é favorita, porque o assunto é muito pequeno, né? É muito pouco para a OAB cobrar de vocês numa peça, numa prova, né? Buscando aí aprovação e habilitação para ser advogado. Então, acredito eu que com relação à fase pré-processual atuando pela vítima, você tem que ficar muito atento à queixa-crime e à queixa subsidiária, tá? E depois disso ainda temos as medidas assecuratórias, sequestro, arresto, hipoteca legal e etc. E pedido de restituição de bem. Às vezes, você tem um bem apreendido pela autoridade policial e você tem que fazer o pedido, né, para restituição desse bem. Muito pouco assunto também para a OAB tratar, né? Então acredito que não caia. E por fim temos um mandado de segurança, que também muito pouco provável. Então eu chamo a atenção para vocês, atuando pela vítima, ok? Se você tiver na prova, prestem bastante atenção e pontuem aí a queixa-crime e a queixa-crime subsidiária. Por quê? Porque o problema trará essas informações para você, dizendo que o seu cliente foi vítima, por exemplo, de calúnia, de injúria, de difamação, né? Sofreu dano, né? Crime de dano e assim por diante, ou vai dizer para você que o Ministério Público perdeu o prazo, né? Ou vai falar assim, olha, aconteceu o fato, o Ministério Público recebeu o auto de flagrante, né? O inquérito policial, desculpe, concluído, né? E faz tantos dias e não houve nenhuma movimentação. Então, quer dizer que o Ministério Público perdeu o prazo para ingressar com a queixa. Isso gera, então, a possibilidade de você entrar com a queixa-crime subsidiária, ok?
Então, anotado aí, atuando pela vítima, prestem bastante atenção na queixa-crime e na queixa-crime subsidiária, porque nessa queixa-crime subsidiária vai discorrer um fato, né, que tipifica um crime de ação penal pública incondicionada, onde o Ministério Público deveria oferecer a denúncia e não o fez. Então, você vai precisar descrever todo o fato, dizer que caracteriza tal crime e que o MP não ingressou com a ação, ok? Pois bem, seguindo então, vamos lá, atuando agora, doutores e doutores, pelo réu, que é o mais comum, é o que mais cai na prova, né? Você como advogado do réu. E aqui, ainda no momento 1, no momento pré-processual, atuando pelo réu, nós temos que visar sempre a liberdade do nosso cliente. Isso é muito importante, porque o que a OAB o que a OAB geralmente vai cobrar de você nessa fase pré-processual, atuando pelo réu, é a liberdade. Geralmente, o seu cliente vai estar preso, né? E estando preso, você tem que buscar a liberdade dele. Vai falar que ele foi preso em flagrante, vai falar que foi decretada a prisão preventiva ou a temporária, e vai trazer circunstâncias pessoais, subjetivas do seu cliente também, que podem ensejar aí um pedido de liberdade. Tá? Então, vamos ver as possibilidades de peça que você tem que deixar anotada aí no seu caderno com relação à atuação pelo réu na fase pré-processual. Vamos lá. Então, atuando pelo réu, nós temos aqui o relaxamento da prisão em flagrante. Essa peça, doutores, eu acho que é muito pouco provável que ela caia, porque o relaxamento da prisão em flagrante se dá quando o flagrante é ilegal, né? E hoje, com a audiência de custódia, o réu tem que ser apresentado em 24 horas para o juiz após o auto de prisão em flagrante. E ele tem a possibilidade de relaxar o flagrante ou converter esse flagrante em prisão preventiva. Então, se logo em seguida, em 24 horas, ele já converteu em preventiva, perde o objeto, né, o flagrante legal, porque ele já não está mais preso pelo flagrante, mas sim pela prisão preventiva. Então, eu acredito que o assunto é muito pequeno para que a OAB possa cobrar de vocês na prova, mas temos que saber que está lá no artigo 310, as hipóteses de flagrância, né? Você deve estar atento, mas nós vamos treinar isso lá quando fizermos os exercícios. Fiquem tranquilos. Aqui eu estou dando um panorama geral para vocês das principais peças e as que têm a maior probabilidade de cair para vocês na prova. Voltando então, olha lá, passado o relaxamento, ou relaxamento, não é relaxamento, tá, doutores? Desculpem aí o erro de digitação, depois eu corrijo. É relaxamento, tá? Olha lá, revogação da prisão preventiva ou temporária. E aqui também tem um erro de digitação. Eu acho que meu óculos não está muito bom hoje, né? Então, é revogação da prisão preventiva ou temporária. Tá? Aí sim, doutores, aí nós já temos elementos para começar a trabalhar. E o pedido de revogação de prisão preventiva ou temporária, ele é muito simples, mas você tem que estar atento para saber se é o momento de você arguir, né? E o problema vai ter que trazer para você que ele está preso preventivamente por conta da garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal, né? E os fundamentos que você vai utilizar é que justamente não estão presentes os requisitos da prisão preventiva ou da temporária para tentar buscar aí a liberdade do seu cliente. Mas, como eu disse, não se preocupem, porque isso nós vamos treinar na medida em que formos realizando os exercícios, ok? Voltando lá então, olha só. Liberdade provisória, com ou sem fiança. Essa também é uma peça muito importante. Concessão de liberdade provisória, né? Porque além de você mostrar... E aí eu chamo a atenção de vocês que, olha só, a OAB, na prova, às vezes pode não chamar a você, não exigir de você somente um assunto, né? Uma peça dessa, pré-processual, para você fazer a prova, provavelmente a OAB vai
te colocar não só uma dessas situações, mas várias, né? Até com relação a uma prisão em flagrante ilegal. Mas nós vamos nos atentar aqui à prisão preventiva e à liberdade provisória, porque você vai ter que pedir a revogação da prisão preventiva, dizendo que não estão presentes, né, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, e além disso, doutores e doutoras, existem os elementos subjetivos do seu cliente que estão presentes, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa, né? E outras séries de coisas aí que podemos alegar em benefício do cliente. Então, prestem muita atenção, porque você pode ser exigido na prova de vocês 2 assuntos nessa fase. Então, eu indico que vocês se atentem ao pedido de revogação da prisão preventiva, mas sempre também olhando com bons olhos para a liberdade provisória, né? Mas vamos treinar isso, fiquem tranquilos, tá? Então, vamos lá de novo. Habeas corpus. Habeas corpus é uma peça que já foi muito exigida há tempos atrás na OAB, porque se aceitava muito habeas corpus. Então, quando você fala de matéria penal, geralmente você tem a liberdade restringida, né? Porque uma das consequências de uma condenação, às vezes, é a prisão ou a pena restritivas de direitos, e isso gera um constrangimento, né, corporal. E o remédio adequado para isso seria o habeas corpus. Mas, então, antigamente você fazia uma peça que poderia ser, por exemplo, a OAB te exigia uma liberdade provisória, e você fazia um habeas corpus, e ela era obrigada a aceitar. Entretanto, hoje, nas peças que a ordem exige, geralmente coloca lá assim: tome a medida cabível diferente de habeas corpus. Nós vamos fazer o habeas corpus, nós vamos transitar por ele, vamos conhecê-lo, mas é uma peça com pouca probabilidade de cair na prova para vocês, tá bom? E seguindo aí, temos mandado de segurança, que da mesma forma que o habeas corpus, com pouca chance de cair. Então, aqui, nessa fase pré-processual, atuando pelo réu, eu indico a vocês que tomem muito cuidado e atenção com a revogação da prisão preventiva ou temporária e a liberdade provisória, ok? Então, agora temos que partir em direção ao momento 2, que é o momento de mérito, de defesa, tá? Como eu disse a vocês, nós tivemos lá, já fizemos aquela linha do tempo, momento 1, momento 2, momento 3 e momento 4, né? E falei para vocês que o momento 1 vai até o recebimento da denúncia ou queixa. Passado o recebimento da denúncia ou queixa, nós entraremos no momento 2, que vai até a sentença, ok? Então, nós já analisamos a fase pré-processual, o momento 1, e agora, dando seguimento, vamos ao momento 2, tá? Momento de mérito. Aqui o seu cliente já foi denunciado, né? Ou já foi recebida a queixa-crime, né? Então, agora você vai entrar numa fase de instrução processual, da produção de provas, né? E aqui é o momento de você fazer a defesa do seu cliente. Então, acredito eu que essa é a parte mais importante da prova, porque é aqui onde a OAB pode te cobrar inúmeras teses, onde ela pode buscar o máximo de assuntos para você discorrer. E, por um lado, isso é muito bom, porque pontua bastante, né? Fica bem pulverizada a pontuação da prova, isso ajuda bastante o aluno, porque mesmo que você não consiga identificar todas as teses, você está pontuando naquilo que você argumentar e tem grandes chances de aprovação. Então, vamos lá para o slide novamente para dar uma olhadinha no momento 2, momento de mérito. Olha lá, como eu disse a vocês, momento 2, momento de mérito. E nós temos, então, duas peças muito importantes, tá? A resposta à acusação, como está aí no slide, do artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal, e memoriais do
403, parágrafo 3º, ou 404, parágrafo único do Código de Processo Penal. Como eu disse a vocês, essa é uma fase importantíssima, mas uma fase de muito fácil identificação da peça, porque aqui você só tem duas possibilidades, fora, é claro, os pedidos alternativos, né, de liberdade provisória, um habeas corpus, que é cabível, né, em qualquer momento processual, mas as peças específicas desse momento processual são a resposta à acusação, né, e os memoriais, que é efetivamente a defesa. E como saber quando é um e quando é o outro? Pois bem, doutores e doutoras, a resposta à acusação, ela precede a instrução, porque ela traz medidas de absolvição sumária, né? Ou seja, antecipada, sem que se produza provas. E isso está lá no artigo 397, né, do Código de Processo Penal. Mas isso nós vamos ver através dos exercícios também. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o momento de identificar a peça. Tá? Então, se a resposta à acusação é uma peça que precede a instrução processual, tá? Você tem que fazer uma pergunta mágica. Quando vai ser resposta à acusação? Quando você tiver a citação do réu, prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Quando tiver a citação do réu e nada mais, nada. O problema vai trazer para você somente a informação de que o réu foi citado. Então, o réu foi citado, resposta à acusação. Entretanto, se houve qualquer ato de instrução, o problema vai ter que descrever para vocês. Se foi ouvida uma vítima, se foi ouvida a testemunha, se o réu foi interrogado, já não estamos mais na fase de resposta à acusação, porque aí sim já houve a instrução processual. Então, aquela fase de absolvição sumária, né, já foi superada. Então, houve citação e nada mais, resposta à acusação. Houve qualquer ato de instrução, não é mais resposta à acusação. Passamos então para os memoriais, tá? Quando acontece a audiência, as alegações finais são orais, mas existem possibilidades, né, de acordo com o processo lá, se tiver complexidade, for um processo muito complexo, tiver muita prova para ser analisada, o juiz pode converter as alegações finais orais em memoriais. E isso também ocorre no caso de alguma diligência faltante, e isso está lá no artigo 403, parágrafo 3º, e no 404, parágrafo único. Vamos treinar isso também, não se preocupem, ok? Então, fiquem tranquilos, essa é a parte mais importante para vocês, então, de mérito. Tá? Momento 2, momento de mérito, de defesa, resposta à acusação, foi citado e nada mais. Passou, houve qualquer ato de instrução processual, não estamos mais diante da resposta à acusação, mas sim de memoriais, ok? Então, seguindo no nosso esquema aqui, nós teremos passado essa fase de mérito, né, onde você já fez a defesa do seu cliente. Pode ser que no problema já indique que já teve sentença, né? Só um adendo, no anterior, no momento 2, o problema pode dizer assim, ó, isso é importante, que em sua manifestação derradeira, o Ministério Público pleiteou isso, aquilo ou aquilo outro. O que quer dizer na sua manifestação derradeira? Tá? É o último ato, né? Aquele antes de sentença. Então, o último ato antes da sentença é a apresentação dos memoriais. E se o Ministério Público, na sua manifestação derradeira, apresentou tal tese, quer dizer que ele já apresentou os memoriais, então a sua peça é memoriais, ok? Então, não vamos nos esquecer disso.
Mas passado isso, temos sentença, ok? Então, já foi feita toda a parte de instrução e já estamos em sentença. O juiz sentenciou e condenou o seu cliente a tal pena e tal regime e assim por diante. Então, se nós já temos essa sentença, mas essa sentença ainda não transitou em julgado, né? Isso vai aparecer no problema para vocês da seguinte forma: o juiz condenou o réu a pena de X anos, X meses de prisão no regime X. Tá? Aí está lá assim no final do problema: o réu recorreu. O réu mostrou interesse em recorrer. O Ministério Público, não concordando com a sentença, interpôs recurso. Né? E você, como advogado do réu, tome a medida pertinente, diferente de habeas corpus. Né? Como eu disse a vocês, a OAB adora essa fase de diferente de habeas corpus. Então, você estará no momento de recurso. Tá? Já teve sentença, o Ministério Público recorreu, não transitou em julgado, você já está no momento de recurso. Então, gravem aí a linha do tempo desse jeito que está no slide para vocês. Olha lá, momento 3. Após a sentença e antes do trânsito em julgado. Tá? E aqui nós temos várias possibilidades de recurso. Né? O nosso Código de Processo Penal nos possibilita bastante recursos, mas nós temos que saber qual o recurso adequado. E eu trouxe para vocês os recursos dessa fase, tá, processual, enfatizando os mais importantes. Tá? E nós vamos vê-los agora no slide e eu vou comentar cada um deles, mas primeiro nós vamos anotar no caderno. Ok? Então vocês coloquem no caderno a relação, a gente anota e depois a gente comenta. Então vamos lá para o slide novamente. Está lá, ó. O RESE é o primeiro recurso que aparece para nós. Está lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Tá? E o artigo 581 tem um rol taxativo. Ele tem inúmeros incisos, inúmeros. Então você vai ter que analisar primeiramente se não é caso de RESE. Isso é muito fácil de se fazer porque, como eu disse, é um rol taxativo. Né? Então você não vai ter problemas. Tá? E isso nós vamos fazer RESE, nós vamos fazer apelação, vamos fazer embargos, nós vamos treinar bastante, fiquem tranquilos. Tá? Depois nós temos a apelação. E aqui é uma forte candidata a cair, da mesma forma que o RESE, mas o RESE é um candidato forte, mas a apelação eu acredito que seja mais ainda, porque aqui, quando se fala em apelação, nós temos inúmeros assuntos que a OAB pode exigir para o candidato e dá para discorrer sobre muita coisa, né? E isso nós vamos ver lá em teses, tá? Mas vocês têm que ficar atento, principalmente a esses dois recursos, tá? Depois nós temos embargos infringentes, embargos de declaração, o ROC, o recurso especial e o recurso extraordinário. Então, vocês já anotaram aí, né, os prováveis recursos, né, o RESE, apelação, os embargos infringentes ou de nulidade, embargos de declaração, ROC, recurso especial e recurso extraordinário. Como eu disse a vocês, tem que prestar muita atenção no RESE e na apelação, porque são nesses dois recursos que a OAB pode te exigir mais. E a OAB não vai querer colocar uma prova de exame de ordem com assunto raso, né, com pouca coisa para se discutir, porque isso pode dar muita margem, né, para recurso e ela vai ter que acabar aceitando muitas argumentações aí e dando aprovação de uma maneira mais singela. Então, acredito que a OAB possa buscar maiores teses, né, se te apresentar no problema um RESE ou uma apelação. Os embargos infringentes ou de nulidade são aqueles onde você teve uma decisão de um acórdão desfavorável ao réu, foi 2 votos a 1, mas ele teve um voto favorável a ele. Não foi votação unânime.
Então, quando você vai falar em embargos infringentes, você teve pelo menos você teve uma decisão favorável ao réu e você vai fazer os embargos infringentes justamente buscando a reforma daquele acórdão, né? Enfatizando o voto vencido, ou seja, aquele que foi favorável ao seu cliente, mas que perdeu o recurso. Então, percebam que a tese é muito limitada. Mas vamos passar por todos eles, como eu disse, e vamos fazer também os embargos infringentes. Os embargos de declaração estão lá no artigo 619 e 620 do Código de Processo Penal, e ele trata só de embargos de declaração de acórdão. Tá? Quando você fala de sentença, então você tem que fundamentar o seu pedido lá na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. Tá? Eu acho pouco provável que caia uma peça dessa para você também. Temos o ROC, que é o recurso ordinário constitucional, para aquelas decisões denegatórias de habeas corpus em segunda instância, ok? Então, essa seria a peça correta. O recurso ordinário constitucional, ele está lá no artigo 102 e 105 da Constituição Federal. E como eu coloquei para vocês aí também, o recurso especial e o recurso extraordinário, né? Quando infringir aí lei ordinária ou Constituição Federal, esse eu acho pouco provável também, embora nós vamos passar por eles, né? Eu acho pouco provável por conta de o exame da ordem ter hoje, na segunda fase, a matéria constitucional. Então, como é um recurso constitucional, é muito mais provável que ele caia na prova de direito constitucional do que na de direito penal, ok? Então, vamos lá agora, passado esse momento, então, momento 3, né, onde vai da sentença até o trânsito em julgado, e que é o momento de recursos, e nós vimos aí a maioria dos recursos, nós entramos então no momento 4, e o momento 4 é o momento posterior ao trânsito em julgado da sentença, né? Então, vamos dar uma olhadinha no slide, olha lá. Como eu coloquei para vocês, nós estamos no momento 4, após o trânsito em julgado da sentença, né? E aí, nós partimos para dois caminhos. Nós temos ou o caminho da execução penal, onde o problema vai ter que trazer para vocês a situação prisional do seu cliente. Olha, ele foi condenado a pena de 5 anos do regime fechado, já cumpriu 1/6 da pena, é primário, né? Não tem falta grave, então você vai ter que discorrer sobre a execução da pena, né? Ou seja, já foi condenado, já está cumprindo pena, já não existe mais nada a ser discutido no processo, a sentença dele já transitou em julgado, então pode ser que surja a possibilidade, por exemplo, de você fazer um pedido de progressão de regime, né? Então aqui você teria que ir para o caminho da execução penal, né? Sem esquecer, né, doutor e doutora, que quando se fala em execução, nós temos dois momentos. Nós temos a execução propriamente dita, onde vamos tratar de benefícios, né? Que nem eu disse, progressão de regime ou livramento condicional, se não foi feito nenhum pedido ainda, né? Se o problema só trouxer para vocês a situação prisional do seu cliente. Mas pode acontecer também de, além da descrição, né, do problema ali, dizer que ele já pode ter progressão de regime, por exemplo, também pode vir dizendo que, pedido a progressão, o juiz da execução negou, né? E aí nós tomamos outro rumo, então, porque aí já temos uma decisão do juiz que negou o benefício. E aí estaremos falando, então, de agravo em execução, né? E isso vai ser praticado com vocês, como eu disse, fiquem tranquilos, nós vamos fazer várias peças nesse sentido. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, quando falar em execução, nós temos duas possibilidades. Ou nós vamos fazer pedidos, ou nós vamos fazer um agravo em execução. Isso quer dizer que já foi feito algum pedido e o juiz negou. E depois nós tomaremos outro rumo também, se assim estiver descrito no problema, que é o da revisão criminal. E na revisão criminal sempre ocorrerá quando houver uma nulidade descoberta, né, posterior ao trânsito em julgado,
ou aparecer algum fato novo que possa modificar aquela sentença dada anteriormente. Então, você teria que ingressar com uma revisão criminal, que também é uma peça inicial, não é recurso, né? Então, vamos tratar de tudo isso. Vamos ver, então, lá no slide para que vocês anotem tudo o que eu falei, para ficar aí no caderno de vocês, porque é importante e nós vamos usar isso nas demais aulas, ok? Vamos lá, então. Olha só, como eu disse a vocês, momento 4, após o trânsito em julgado da sentença, onde estaremos diante da fase de execução ou de revisão criminal. E se você tiver na execução, você vai ter os pedidos, tá? Se você tiver no problema dizendo que ocorreu determinada situação no cumprimento de pena do seu cliente e não tem decisão nenhuma de juiz, teremos então que fazer um pedido, como eu coloquei aí para vocês, ó, progressão de regime, livramento condicional e etc. Tem vários, nós vamos tratar disso também. E depois disso nós temos o agravo em execução, que está lá no artigo 197 da LEP, e você vai ter que fundamentar também na súmula 700 do STF, que fala do prazo do agravo em execução. Não se preocupem, nós vamos treinar. Sem se esquecer, doutores e doutores, que tudo que eu falar aqui nas aulas e que envolver artigo de lei, súmula, deve ser sublinhado aí no seu vadimécum, tá? Não deixem de fazer as anotações do vadimécum, porque isso ajuda bastante na hora da prova, tá? E depois nós teremos lá, como eu disse, a revisão criminal, né? Está no artigo 621 do Código de Processo Penal, quando, a grosso modo, tratar de fato novo ou nulidade. Pois bem, nós anotamos tudo, né, com relação aos momentos processuais aí e as possíveis peças que podem cair para vocês a grosso modo. Claro, não falamos de tudo, não esgotamos o assunto, mas vamos fazer isso no decorrer das aulas, com os exercícios, com os treinos, e isso é o que vai dar bagagem para vocês chegarem com confiança na prova. Analisado essa fase do momento processual e das peças, onde nós vamos descobrir qual é a peça, nós temos que tratar de competência, saber para qual instância a gente vai conversar. E isso também é muito importante, porque você tem que, além de acertar a peça, acertar para quem você vai mandar essa peça, perfeito? E isso vale ponto, então não podemos deixar isso passar em branco, e eu vou colocar para vocês anotarem no caderno aí também, porque, como eu disse, nós temos um checklist a fazer na prova, e nós vamos pontuar cada momento importante aí. Isso vai estar no seu caderno, porque você vai usar isso em todos os problemas. Então, vamos dar uma olhada lá na competência. Olha lá, esqueleto, competência, e vamos tratar de instância. Instância, nós temos a primeira instância, onde nós vamos falar com o juiz, né? Juiz da vara criminal, né? Juiz da vara do júri, por exemplo, juiz da vara do juizado especial criminal e assim por diante. Nós estamos falando com o juiz, nós estamos falando em vara criminal, tá? E depois nós partimos então para a segunda instância, que seriam os tribunais. Aqui você já não está mais falando com o juiz, aqui você já está em fase de recurso, né? Você vai estar falando com desembargadores, né? Então você vai ter lá tribunal, o TJ em matéria estadual e o TRF, né? Tribunal Regional Federal, falando de matéria federal, ok? Depois, passado isso, nós temos a especial, né, que é chamada também de terceira instância, onde você vai falar com os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, vocês têm que estar atentos para onde você vai direcionar a sua peça, perfeito? Então, isso deixem anotado aí no seu caderno, que é muito importante. E depois nós vamos falar do órgão adequado, porque não basta você encaminhar, né,
a sua peça? Você tem que saber o órgão adequado. Por exemplo, se você está falando com vara, né, primeira instância, você tem que saber se você vai encaminhar para a vara criminal, para a vara do júri, para a vara do juizado especial criminal e assim por diante, né? Quando você vai falar em segunda instância, você vai ter que saber se você vai encaminhar a sua peça para o Tribunal de Justiça Estadual, para o Federal e assim por diante. Até na terceira, se você vai entrar com um recurso extraordinário, por exemplo, você não vai fazer o protocolo no STJ, porque é a competência do STF, e assim por diante, mas nós veremos tudo isso nas aulas. Então, vamos lá para o slide novamente. Eu quero mostrar para vocês aqui alguma coisa de órgão adequado. Então, falamos assim, ó, júri. Tá? O júri, ele é sempre muito observado, você tem que tomar muito cuidado com ele. Então, você tem o júri, você tem vara do juizado especial criminal, que nem eu falei para vocês, né? O GCRIM, né? Depois vocês vão ter vara criminal federal, tá? Então, façam essa anotação aí, não deixe de anotar porque eu vou explicar o motivo para vocês logo em seguida. E depois nós temos vara de execuções criminais, tá? Olha só, júri, vara do juizado especial criminal, GCRIM, vara criminal federal, vara das execuções criminais, ok? Anotaram? E depois vem lá a vara criminal. E por que que eu fiz dessa maneira? Porque você tem que fazer isso estar memorizado, você tem que ir por eliminação. E você vai fazer como? Na hora de encaminhar a sua peça para o órgão adequado, você vai fazer perguntas, né, para saber qual é o órgão adequado. E você, a primeira pergunta que vai fazer, qual que é? É júri? É vara do júri? Não. É vara do juizado especial criminal? É GCRIM? Não, não é? Então eu estou falando com vara federal? Não. Se também não for a vara federal, eu estou tratando de execução criminal? Não, também não. Então só sobrou para nós a vara criminal. Ou seja, a vara criminal vai ser sempre residual. Vai ser a última que você vai endereçar. Porque você, antes de eleger a vara criminal como a adequada, você vai fazer essas perguntas. Ver se não é júri, ver se não é GCRIM, ver se não é vara criminal federal ou se não é vara das execuções. Superado isso, aí sim você vai eleger para direcionar a sua peça à vara criminal, ok? Pois bem, nós vimos então todos os momentos processuais, nós vimos quais são as peças e os momentos em que cada peça cabe, está aí no caderno de vocês, eu tenho certeza que vocês anotaram. Vimos alguma coisa de competência, né? Falando de primeira instância, segunda instância, terceira instância, que seriam as especiais, e falamos também dos órgãos adequados, tá? Isso tem que estar anotado no caderno de vocês e com o treino, realizando os exercícios, isso vai ficar muito mais claro e facilitado para vocês. Como eu disse que essa aula era um tanto quanto extensa, eu teria que dividi-la em dois, né? Porque eu queria falar ainda sobre teses. Mas nós já temos aí quase uma hora de aula e as teses demora muito para falar de tese também, porque é muita coisa, muito detalhe, e eu não quero cansá-los. Eu quero que vocês repassem essa matéria, né? Desde a aula 1, repassem raio-x, repassem esqueleto, vejam o momento processual, analisem um pouco instâncias, né? Para que depois a gente possa entrar em tese e fazer um trabalho pormenorizado com tese, e isso, partindo das teses, acabou as teses, nós vamos falar um pouco de pedidos, né? E depois sim entramos com fervor aí nos exercícios. Vamos lá no slide ainda, que eu tenho alguma coisa para passar para vocês, que é isso aqui, ó. Para a próxima aula, aula 4, doutores e doutoras, nós vamos falar de teses. Essa é a parte mais importante da prova. E é aqui que o aluno se desespera, ou se desesperava, porque depois da aula de teses não vai se desesperar mais, porque o aluno chega em sala de aula, e vocês sabem o quanto eu gosto de estar em sala de aula, né? Só um adendo aqui, eu adoro
a sala de aula, porque nós fazemos essas aulas em sala e resolvemos os exercícios também em sala. Infelizmente, por conta dessa pandemia, trabalhando de casa, o jeito que eu achei de continuar agregando alguma coisa minimamente aí a vocês é fazer as aulas daqui mesmo e assim a gente vai tocando, né? Afinal de contas, eu sou o técnico de vocês e vocês são os jogadores que estão indo em busca da taça e ao final do campeonato nós vamos erguê-la com toda certeza. Tá? Na sala de aula é muito bom porque a gente interage muito e os alunos fazem a peça junto comigo. Isso é muito bacana, a gente aprende muito, mas aqui infelizmente não vai dar e eu quero passar para vocês então o que nós falaremos na próxima aula de teses e vocês vão ver o porquê eu dividi ela em duas, porque ela é bem extensa, olha lá. Teses. Nós vamos falar das teses preliminares. A OAB costuma exigir bastante teses preliminares na prova, né? Vale muito a pontuação e a gente não pode deixar passar batido. E vamos falar, ó, distinção da punibilidade, de prescrição e de nulidades, tá? Então é bem extensa essa aula. Olha só, nós temos 3 assuntos para falar já de preliminares. Depois nós temos teses de mérito, tá? E as teses de mérito são também importantíssimas, porque é aqui onde você vai ganhar realmente a pontuação da aprovação, né? E olha o que nós vamos falar em mérito: materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Olha só quanto assunto, né? E passado isso, não acabou ainda. Não acabou ainda porque nós temos que falar das teses subsidiárias, porque às vezes o seu cliente já foi condenado, né? Ou não existe não tem como você argumentar a absolvição dele, né? Ou você já argumentou a absolvição, mas ainda assim o juiz pode condená-lo. Então você tem que estar atento às teses subsidiárias, falando, bom juiz, já que o senhor condenou, ainda que eu não concorde com a condenação, por favor, observe as teses subsidiárias. E quais são elas? Está aqui, ó. Pena, regime, substituição e o sursi. Então, isso é tudo coisas que nós vamos tratar na próxima aula com relação às teses, tá? Então, como eu disse a vocês, a aula é muito extensa, mas dividindo da maneira que eu fiz aqui, eu acredito que a gente consiga levar numa boa e a próxima aula vai ser excelente. Seu caderno, eu tenho certeza que vai estar organizado, vai estar com todas as anotações feitas e passada a aula de teses, então nós entramos para os exercícios, ok? Pois bem, meus alunos, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.